Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do PET Discute. Eu sou o Fábio Alves e vou acompanhar você nesta quinta edição do nosso programa. Esse é um programa produzido pelo PET de Rádio, TV e Internet da Unesp de Bauru, em parceria com a TV Unesp. Nessa edição, falamos sobre a inteligência artificial e sua aplicação nas comunicações. No primeiro episódio, tivemos uma conversa com o Fábio Cardoso e tratamos da utilização da inteligência artificial para a produção audiovisual. Neste segundo, trataremos sobre a aplicação da inteligência artificial nos produtos audiovisuais e interativos. E antes de chamar o nosso convidado do dia, fique com o VT que explora os conceitos sobre mídia interativa. Você já se perguntou o que é um vídeo interativo? Um vídeo interativo se diferencia do padrão por permitir e estimular o espectador a interagir com o conteúdo na tela. Além de assistir, o usuário pode participar da construção da história. E como essas interações acontecem? Por meio de ferramentas integradas a uma plataforma. A inteligência artificial, ela permite que as escolhas do usuário sejam colocadas na história. Isso te lembra algum filme? Talvez você conheça Black Mirror Bandersnatch, um filme que permite ter múltiplos finais de acordo com a escolha do espectador. Mas você já parou para se perguntar como é possível ter todo esse poder nas mãos do espectador? E agora que sabemos um pouquinho mais sobre as mídias interativas, eu gostaria de convidar o Carlos Caldas para responder a essa e mais algumas outras perguntas sobre o tema. Carlos é professor, doutor e pesquisador da Universidade do Estado de Minas Gerais, subcoordenador e professor permanente do mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferências de Tecnologia para Inovação pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Oi, Carlos, seja muito bem-vindo ao PET Discute, é uma honra ter você com a gente aqui no estúdio. Oi, Fábio, assim, é um prazer estar aqui com vocês, voltar aqui para a Unesp e estar junto com o projeto aí do PET. É uma honra falar sobre inteligência artificial com vocês. Muito obrigado. Carlos, iniciando aqui nosso bate-bola, eu gostaria de perguntar para você como que a inteligência artificial contribui para dar mais poder ao espectador nas mídias interativas. Quando a gente fala de inteligência artificial, mídias interativas, são conceitos muito dessa nossa contemporaneidade. E é interessante que quando você fala dentro dessa questão, né, como que a gente pode pensar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na produção de conteúdo, produção de mídia. Era uma discussão principalmente ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, interatividade, tudo é interativo, né? Aí depois a inteligência artificial ela vem dentro de um contexto, né? Ela dita as regras da minha vida, da rotina, o que é uma mídia interativa. São vários conceitos que vão se estabilizando. O que a mídia interativa ela tem de diferente de uma mídia que não é interativa? Né? Mas tudo que eu produzo, eu penso em quem vai receber, em quem vai consumir, né? Ou não. O produto de mídia ele tem um objetivo muito claro, né? Que é comunicar e administrar. A mídia interativa ela nasce com o conceito de uma construção passiva ou ativa. Né? Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu preciso clicar, eu preciso mexer o meu corpo, fazer uma interação. E uma das coisas da mídia interativa que a gente mais fala é a parte da colaboratividade e da cocriação. Né? Eu crio algo junto com quem? Com outra pessoa. Na sala de aula eu crio, né? Vamos fazer uma redação colaborativa. Cada um escreve uma linha. Ou eu vou criar algo voltado para a produção. Esse programa, por exemplo. A gente tem câmeras, a gente tem o pessoal da fotografia, a gente tem você apresentando, a gente tem todo um construto, né, que gera um produto final que alguém está interagindo. Eles estão vendo a gente assim e falam, não estou entendendo nada que o professor Carlos está falando. Não, eu estou entendendo o quê? Que é um novo fluxo, é uma nova construção, né, mas que haja uma imersão. A minha mensagem, o meu conteúdo, ela tem a possibilidade de expandir. Então a gente vive hoje um audiovisual expandido. Né? E dentro disso, a inteligência artificial ela tem um potencial muito grande para esses grandes dados, essa grande biblioteca que está na internet, que possa nos ajudar a criar e para chegar numa comunicação mais efetiva, mais inclusiva e assim por diante. Uhum. Durante o meu processo de pesquisa para que a gente conseguisse debater o tema, eu também cheguei muito nessa palavra, da questão da imersão, de trazer o espectador para perto e fazer com que ele sinta que tenha poder de escolha
ali durante todo o processo. Mas puxando aqui o gancho para o nosso VT, a gente pôde perceber que a produção de produtos interativos promove uma participação maior do receptor com o produto-objeto. E essa comunicação é desenvolvida de uma forma muito complexa. Aí eu queria saber quais são as possibilidades de uso da inteligência artificial aplicados a essa interatividade. Olha, Fábio, o que eu entendo? É uma coisa que quando eu desenvolvi a minha pesquisa na minha tese sobre videoclipes interativos, no final das considerações é uma parte que era sempre a discussão junto com a minha antiga orientadora, a professora Ana Silvia Médula, que eu falei, Ana, na verdade, a gente pensando todo o fluxo da produção audiovisual de um conteúdo, eu entendo que, por exemplo, quando a gente vai finalizar, fez toda a pré-produção e foi caminhando, aí a gente chega ali na pós. Aí eu falei para ela assim, Ana, o que eu entendo do audiovisual interativo, que na verdade a gente não só edita, a gente programa. Mas a inteligência artificial pode ajudar a gente em quê? Né? A inteligência artificial, se a gente pensar ela como um, entre aspas, simulador do comportamento e de algo que é inteligente, tipo assim, o que é inteligência? Já complica um pouco, a gente teve que semiotizar ou pensar isso. E artificial, uma inteligência artificial, é mais do que isso. Ela pode nos dar um apoio, né? Ela pode nos dar um suporte para construirmos algo, porque nós estamos construindo audiovisualmente. Né? Mas eu quero fazer algo que a pessoa rele na tela, ou uma câmera que vai traquear meu corpo, eu vou dançar e eu vou mexer um elemento. Né? A gente esquece que a gente faz a produção audiovisual para alguém. As pessoas, elas já nascem com equipamento e já tem um repertório que, tipo assim, eu nunca tive o repertório que muitas vezes a minha filha de 8 anos está tendo. Eu vejo ela nos vídeos, e às vezes é uma discussão lá em casa. A gente deixa eles olhando essa tela? Não. Às vezes os especialistas falam, não, isso aqui acaba com a vida da criança, não sei o que, da interação. Mas às vezes eu vejo no diálogo que eu tenho com ela, tipo assim, cara, que legal, com 8 anos você já está conversando sobre isso. Né? Que poderia ser num papel, sim, que também pode ser aqui. Só que isso daqui ela pode construir. Ela faz o Minecraft e outras coisas que, tipo assim, ela vai desenvolvendo habilidades. E essa inteligência artificial, ela vai, não que vai mapeando, mas ela vai observando e ela vai se alimentando dentro da lógica, né, do aprendizado de máquinas, né, das formas de consumo, das formas de interação. De 10 alvos, né, a maioria do pessoal acaba seguindo mais esse. Sim. Só que eu vou escolher, ela me entrega. Aí é tipo assim, quem está jogando com quem? A inteligência artificial está me direcionando a minha rotina do dia a dia, na produção ou na minha escolha criativa? Pode ser, e eu sei disso, né? Porém, eu vou fazer a escolha, eu junto com o grupo. Então assim, ela ajuda a gente na sistematização, na pré-produção, na pós-produção, na edição, né? E vários contextos, né, de facilidades que sejam de uma produção broadcast, por uma produção que eu vou fazer num vídeo de 30 segundos, né? Dentro de um template, de um aplicativo que ele já vai pensar que a cada 3 segundos ele vai fazer um corte sincronizado, né? Ele otimiza isso. Sim. E traz uma cultura audiovisual midiática que na minha época não tinha. Mas na época atual a gente tem de crianças a pessoas idosas, né? Conseguem utilizar e produzir audiovisual. Né? Ela otimiza isso e nos ajuda a construir e produzir conteúdos. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pela resposta. Essa foi uma ótima introdução para começarmos nossa discussão. Mas ainda tem muita coisa para rolar ao longo do programa. Não sai daí que já já a gente volta no nosso intervalo. E bem-vindos de volta ao PET Discute de hoje. Nesse episódio, convidamos o professor Carlos Caldas para entendermos um pouco melhor como funciona a aplicação da inteligência artificial nas mídias interativas. Carlos, ainda sobre a realização da interatividade, eu gostaria de saber qual processo é mais utilizado, o machine learning ou o deep learning? Ou se ainda a gente consegue ter um mix desses dois? Fábio, assim, o machine learning e o deep learning, porque o deep learning você tem aplicações não só na produção audiovisual e não só, se a gente for direcionar, dentro de uma construção de tecnologias. Uhum. Mas é algo bem aprofundado para a gente pensar em direcionamentos específicos
para criação de algo, para interpretação, semântica. O machine learning, esse aprendizado de máquinas, né, que a gente pode jogar dentro da construção da IA e assim por diante. Imagine comigo, a quantidade de imagens, de sons, de textos que são criados a cada segundo, né? E como que tantas pessoas postando coisas, aí o Instagram chega pra gente e fala assim, você pode postar algo e permitir que isso seja utilizado como remix, ou no Creative Commons e assim por diante. O que é mais utilizado e mais pensado? Como eu vou fazer as escolhas do meu processo criativo? Pensa que a machine learning, né, ela está fazendo esse mesmo processo. E a inteligência artificial, através dos direcionamentos, dos algoritmos e assim por diante, ele vai aprendendo do mesmo jeito que uma criança aprende, né? Tipo, olha, como que a imagem de uma pessoa? Como que é a imagem de uma pessoa da década de 80? Como que é a imagem de uma pessoa do gênero X da década de 80 numa praia E? Então ele vai fazendo em microsegundos, de uma forma muito rápida, aquilo que a gente faz na memória. Então, é uma simulação, é algo que a gente faz, tipo assim, eu levantando a mão, todo esse processo, eu combinando. É tudo combinação e seleção. Porém, uma máquina, né, um computador, um banco de dados e assim por diante, ele consegue evoluir dentro do processamento dele para pensar, entre aspas, né, para ter esse aprendizado, para construir algo. Para nós que somos produtores de conteúdos e desenvolvemos audiovisual ou audiovisual em multiplataforma e assim por diante, imagine que eu tenho uma ferramenta que vai me apoiar na criação de algo. Né? Então, assim, o machine learning, né, e o deep learning ele vai ajudar a pensar, por exemplo, eu preciso resolver esse problema. Porque muitas vezes o professor chega e fala, desenha isso. Isso é um problema que eu vou resolver. Eu posso resolver fazendo um círculo, um tracinho, mais 2 traços para baixo, mais para a direita, e construir uma pessoa. Ou eu posso chegar e falar assim, vou fazer uma construção de uma referência de arte rococó, não sei das quantas, barroca, tal, porque iluminação. O computador, você coloca todas essas métricas, ele vai e te entrega isso. Esse machine learning, esse aprendizado de máquina, né, que é um dos maiores ganhos que a gente tem com a evolução tecnológica, né? Que ela vai e faz uma simulação e ela consegue apresentar para a gente numa interação, né, homem-máquina, né? E homem, máquina e homem de novo, e você vai fazendo essa interação na construção de coisas. É construção de coisas e criação, né? Como que é o meu processo criativo? Né? O computador, até isso, ele pode copiar e construir outras coisas. Né? Mas é mais para o machine learning mesmo, principalmente para a produção nossa audiovisual, de conteúdo e assim por diante. Show de bola, Carlos. E ciente desse cenário crescente das mídias interativas, eu gostaria de entender como que a inteligência artificial tem modificado o processo da comunicação. Fábio, vamos pensar. A inteligência artificial no processo comunicativo, na interação, eu costumo falar assim, que dentro da base das teorias da comunicação, todo mundo aprende emissor e receptor dentro da teoria matemática da comunicação, né, que nasce dentro de uma raiz muito da cibernética que queria resolver isso. Comunicação é muito mais do que isso. A interação, eu gosto de usar essa palavra, interação social, que eu tenho uma interpretação, né, por exemplo, o seu papel temático aqui, você é um entrevistador e você faz uma mediação para quem vai assistir, né, e eu vou contribuindo dentro do contexto da temática do programa, né. Então, assim, há um processo comunicativo complexo. A inteligência artificial dentro do processo comunicativo, o que a gente pode entender? Se eu tenho uma câmera, eu abro, por exemplo, antigamente, e falo, vamos fazer uma conversa por videoconferência. Eu tenho uma interação mediada por computador. Né? Isso aqui é o mais computador de todos, que é o personal, é o computador pessoal. Né? A gente fala, não aquele desktop e tal. Você já tem uma mudança no processo. Quando a inteligência artificial vem, ela vem dentro de um desafio que eu falo muito de um contrato comunicacional. Quando eu preciso falar com a minha operadora, né, de celular que não está funcionando no meu 4G e eu dou um oi no sistema lá de serviço de atendimento ao cliente. Eu estou pensando que eu estou falando com uma pessoa.
né? Ou quando eu recebo uma ligação e a voz é muito, tipo assim, verdadeira, né? Eu estou falando mesmo com a pessoa, né? Tudo isso, a inteligência artificial tenta fazer o quê? Simular a interação, né, com o outro, né? Os chats, eles ajudam mais, por quê? Porque não tem a construção visual e sonora. Então, eu estou pensando que eu estou falando com alguém. Então, assim, o que muda? O que ajuda? O que colabora? Que eu consigo otimizar e resolver problemas que muitas vezes eu poderia resolver lendo o manual, lendo um tutorial, mas a interação de como eu chegar e resolver aquele meu problema com uma máquina otimizando sempre que a pessoa, as pessoas sempre acabam errando ali. As pessoas não conseguem porque tem esse obstáculo. Ela tenta otimizar, né, para que haja uma solução mais rápida para a pessoa, né? Esse é um objetivo. E para aquele serviço ou aquele tipo de problema seja resolvido mais rápido. O que eu acredito, a gente tem que trazer isso ao nosso favor, né? Só que também tem outras discussões, mas vai substituir a pessoa, não vai substituir a pessoa? No contrato comunicativo, eu acredito que não vai substituir no sentido de ter alguém fazendo essa gestão, ter alguém fazendo essa mediação. Tipo, olha, a máquina me fala que a maioria das pessoas erram aqui, então muda esse seu sistema que está todo mundo errando e batendo aqui, não está conseguindo marcar a consulta, né? Por quê? Trava a internet, o aplicativo, a interface. Ela vai ajudar e vai nos dar o diagnóstico, né? E a inteligência artificial otimiza esses processos. Na saúde, atendimento no espaço público, isso pode ajudar demais, porque você tem uma grande demanda de pessoas, né? Que às vezes você vai precisar de uma estrutura tão grande para esse primeiro atendimento, é igual ao profissional de saúde da família. Eu prefiro já prever e já tentar resolver, né? A inteligência artificial, ele pode mapear a gente, mostrar coisas específicas e fazer essa primeira interação. Com certeza. Ela pode ajudar. Muito bem colocado, Carlos. E agora eu gostaria de trazer a indústria de jogos eletrônicos para a roda. Você acha que ela teve influência na inserção de mais interatividade nos produtos audiovisuais? Considerando, claro, que essa indústria tem crescido nos últimos anos e também pautando o poder de influência que seus jogadores têm. Os jogos digitais é um espaço, quando eu trabalhei com os videoclipes interativos, dentro da construção estética, do formato, porque eles já nascem numa construção imersiva muito grande e dependendo dos jogos, já tem esse fator de colaboratividade, de participação de outros, de jogos, né, dentro de uma espacialidade digital, que há, né, necessidade de uma interação, os jogos de RPG e assim por diante. Nesse sentido, o que eu entendo, Fábio? É um espaço muito grande, porque, por exemplo, é o clássico, tipo assim, quem vai ganhar esse jogo de xadrez, o homem ou a máquina, né? Então, assim, até que tem aquele clássico jogo com o russo e o computador, que ele vai e ganha várias vezes, até que tem um que ele perde. Por quê? É o machine learning, né? Ele conseguiu fazer a combinatória muito mais rápido que o outro, né? Então, a máquina, ela conseguiu vencer ali. São desafios, porque o jogo é desafio, é a busca, né? Ele tem esse fator muito forte, né, de interatividade dependendo do formato e gênero. Mas para os jogos digitais é uma mina de ouro para você construir e prototipar várias outras coisas novas, atuais, né? E eu vejo um espaço de inovação muito grande, né, da IA e de todo esse universo trabalhar com os jogos digitais. Muito obrigado, Carlos. E já entendemos um pouco mais sobre como a inteligência artificial é utilizada como ferramenta para a produção de vídeos interativos. Agora, vamos aprofundar essa discussão e entender qual efeito isso tem sobre nós. A gente volta já já. E voltamos agora com o último bloco no nosso segundo episódio do PET Discute. Estamos aqui com o Carlos Caldas, doutor em comunicação pela Unesp, discutindo sobre o uso da inteligência artificial nas mídias interativas. Carlos, agora falando um pouquinho sobre a recepção das mídias interativas, como que se diferencia a experiência do audiovisual entre os vídeos interativos e os tradicionais? Olha, Fábio, o que eu costumo falar?
várias teorias da interatividade, da interação mediada por computador. Alguns sistematizam por níveis, por gradações, por tipo, se é reativo, se não é grau 1, 2, 3. O que mais diferencia e o que eu imagino, né? Que você precisa de um elemento específico para que seja executado um audiovisual interativo, que é o quê? Uma participação, né, que seja durante, antes ou depois daquele interator. Ele tem que ter um papel de interator, né? Se esse papel de interator vai ser relar na tela, né, igual tem algumas obras que ele pede, ó, coloca o dedo no meio da tela e vai acontecer ali. E vai ter uma interação, ou que você vai ter que entrar no celular, sincronizar, a sua imagem vai para outra tela e assim por diante, dá para ir dentro dessa questão de níveis. As tradicionais, elas poderiam fazer isso? Poderiam, né? E já desenvolveram. Porém, qual que é a proposição maior? Eu quero dentro da minha produção audiovisual, né, um propósito bem específico, o que comunicar isso e transformar aquela comunicação em uma interação específica que, assim, eu estou comunicando uma reportagem, um videoclipe. Eu assistir um videoclipe e dançar em casa é uma forma de interação, né? Mas o audiovisual interativo, ele já nasce querendo uma interação, né, que seja muito específica juntamente o quê? Com o dispositivo, com o suporte e aquele interator. Então, o que a gente pode diferenciar? O objetivo inicial. Eu preciso e quero, né, que tenha algo que seja colaborativo, uma cocriação, né? Há videoclipes, os próprios jogos, né? Os jogos em si, ele precisa de uma interação. Eu preciso jogar, eu preciso ir, né? O que diferencia principalmente? O objetivo inicial, né? Eu quero criar algo para a pessoa fazer uma ação, né? Que se ela vai ser mediada especificamente no computador, que é o propósito principal de audiovisuais interativos, né? É aí que você diferencia de uma mídia tradicional, né? Que eu estou assistindo um jogo e de uma maneira que não seja tão imersiva, né? Eu faço essa interação. Isso é uma linha de pensamento que o pessoal fala de uma diferenciação, né? Algo que seja, que nasce na sua essência para eu interagir, né? Com o corpo, com o dedo, com o dispositivo e assim por diante, ou algo que é uma produção que está ali transmitindo, igual eu estou assistindo um filme dentro de uma sala de cinema, né? Só que o propósito maior não é isso, eu não vou fazer uma execução, eu não vou pegar esse dispositivo e fazer, eu estou tendo mais uma imersão, só que por uma recepção sonora, visual, do que eu ter que fazer alguma coisa para continuar, né? Dentro da narrativa ou dentro da interação do audiovisual com o seu receptor, interator, que seja. Sim, é interessante pensar que exemplos de produtos audiovisuais interativos não estão tão distantes assim, inclusive estão disponíveis em plataformas de streaming bastante difundidas. Eu lembro quando a Netflix lançou o Black Mirror Bandersnatch, como isso foi algo extremamente repercutido nas redes sociais, só se falava disso por dias, então é realmente muito interessante parar para pensar e conversar sobre isso, porque a gente vê que não está tão descolado da nossa realidade, daquilo que a gente costuma consumir no dia a dia. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no PET Discute de hoje. Foi ótimo ter você com a gente e poder ouvir um pouco mais sobre a questão da interatividade e inteligência artificial. Eu que agradeço. Eu agradeço também aos telespectadores e gostaria de agradecer a TV Unesp pela parceria, possibilitando que o programa fosse gravado nos estúdios da TV Unesp e por compartilharem e colaborarem para o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos da equipe. Eu espero você no próximo episódio do PET Discute. Até lá!